Olá pessoal, essa semana a gente vai mudar aqui o tema, né? Vimos falando nas últimas 2 semanas sobre rastreamento, hoje vamos falar sobre cirurgia. Esse foi um artigo publicado no ano de 2015 na New England que falava sobre ampliar as margens, né? Fazer um shaving das margens da cavidade residual após uma cirurgia conservadora para tratamento de câncer de mama. E tinha como objetivo exatamente avaliar o papel dessa ampliação de margens no resultado após a cirurgia conservadora. Então, o endpoint primário do estudo era avaliar a taxa de margens positivas, que era definida como tumor na tinta, né, para tumor invasivo, e menor que 1 milímetro para tumor in situ. E os endpoints secundários, eles avaliaram o volume de tecido retirado em centímetros cúbicos e o resultado estético que era referido pela paciente antes de ela saber qual era o grupo de alocação, se ela estava no grupo do shaving ou no grupo controle, para evitar o viés, né? Então foi um estudo randomizado controlado que comparou esses dois grupos. O grupo que fazia o shaving das margens, né, daquela cavidade que ficava após a setorectomia, e o grupo que não fazia esse shaving. Foram incluídas pacientes com câncer de mama estadio de 0 a 3, submetidas à cirurgia conservadora. Era permitida a entrada de pacientes submetidas à neoadjuvância, contanto que a proposta cirúrgica fosse uma cirurgia conservadora. E as pacientes que foram submetidas a uma biópsia excisional eram excluídas, e aquela paciente que já havia sido submetida a uma cirurgia conservadora e teria que ser operada de novo, talvez para ampliação de imagem, essas pacientes foram excluídas do estudo. Então houve uma estratificação ali, separando o estadio 3 e os estadios 0, 1 e 2, randomização 1 para 1, e a equipe cirúrgica ela só sabia qual o grupo de alocação daquela paciente ali na sala de cirurgia na hora, né? Após o término da cirurgia oncológica. Tirou a peça, aí a equipe sabia se deveria fazer ou não o shaving das margens. Foram 4 cirurgiões participantes do estudo, né? Existe a cirurgia conservadora padrão, na qual era permitido ao cirurgião ampliar uma margem específica antes da randomização, ou seja, se ele palpasse ali uma região da peça cirúrgica que ele achasse muito próximo, era permitido fazer a ampliação seletiva antes da randomização. Ou aquela paciente que porventura tinha microcalcificações e fez a radiografia da peça e ele achou que as micro estavam muito próximas de alguma das margens, ele poderia ampliar também de maneira seletiva antes de a paciente ser randomizada para fazer ou não o shaving de todas as margens. E não era permitido congelação. Então aqui só um resumo do desenho, né, do estudo. Aqui no número 1 é a ressecção inicial, cirurgia conservadora, setorectomia tradicional. No número 2 a gente vê que ali já houve uma ampliação seletiva, né, que o cirurgião julgou que estava próximo ali ou das calcificações ou da lesão palpável, ali está em azul, que eu também coloquei com a seta azul. E à direita dessa linha preta vertical que eu dividi o slide, à direita é efetivamente a randomização. Então, ou mantém ali o número 2, que é uma ressecção inicial padrão com a ampliação seletiva, ou a paciente vai ser submetida a um shaving de margens, ou seja, ampliar todas as margens daquela cavidade que ficou ali na mama após a realização da cirurgia conservadora. Então, era feito, né, como se definia o shaving? Ampliação das margens lateral, medial, superior e inferior, e as margens anterior e posterior eram também ampliadas se a ressecção inicial não tivesse se estendido até a derme ou até a face muscular, que aí, então, nesse caso, não havia margem anterior e posterior para ampliar, não se ampliaria pele, nem face muscular, nem músculo. E
era incluído toda a cavidade pós-setorectomia. Então havia uma dificuldade de padronização, principalmente no que diz respeito ao volume, né? Porque é diferente você ampliar toda uma cavidade de um tumor de 1 centímetro e um tumor de 4 centímetros, por exemplo. Então havia uma dificuldade, mas o padrão era esse, incluir toda a cavidade pós-setorectomia no shaving. Os patologistas eles não eram informados, né, se aquela paciente estava ou não incluída no estudo, para evitar um viés também. E a decisão de fazer uma reexcisão, né, uma ampliação de margem após um resultado positivo, não havia uma definição do estudo, era critério do cirurgião. Ao total foram 235 pacientes entre outubro de 2011 e novembro de 2013. 119 fizeram shaving, 116 fizeram controle, ou seja, não fizeram shaving. Follow-up médio de 22 meses. Na avaliação patológica, 23% dos casos tumor invasivo puro, 19% tumor in situ puro, em 53% a associação dos dois, né? Invasivo mais in situ. E havia ausência de neoplasia em 5%, ou por resposta patológica completa, daquela parcela que fez a quimioterapia neoadjuvante e respondeu completo, ou a excisão completa da lesão, principalmente de micro, na biópsia pré-operatória, então não havia neoplasia residual. Os grupos eram semelhantes e comparáveis, a distribuição dos casos foi similar entre os cirurgiões, né? E a taxa de margem comprometida antes da randomização foi semelhante entre os grupos. Então aqui o P de 069 mostrando que havia uma semelhança entre os grupos. Aqui a gente vê a idade média de 62 anos no grupo do shaving, 60 anos no grupo que não fez o shaving, né? Só 22% dos casos tinha tumor palpável, né? E aqui a gente vê algo interessante, o tamanho médio do tumor invasivo 1 centímetro aproximadamente, mas variando ali, ó, teve caso de 6 centímetros no grupo do shaving, 6,5 no grupo que não fez o shaving. Apesar da média C1, variou bastante, quase 80% das pacientes brancas, a grande maioria estadio patológico inicial, né, estadio 0 e 1 ali, correspondendo por quase 80%, grande maioria também de tipo ductal, né, também que não é o comum, o tipo mais comum, linfonodo positivo em pouco mais de 10% nos dois grupos. E aqui a gente vê que o tamanho médio dos casos de doença in situ também foi 1 centímetro, mas variando ali aquela seta cinza, mostrando que apesar da média ser 1 centímetro, variou ali. No grupo do shaving teve doença de até 9,3 centímetros, e no grupo que não fez o shaving teve doença de até 8,1 centímetros in situ, né? O volume médio para cada margem ampliada do shaving foi de 7,8 centímetros cúbicos. O número médio de margens ressecadas foi de 4, variando entre 3 e 6 margens. E o volume médio total do shaving, né, as ampliações após a setorectomia, foi de 36,1 centímetros cúbicos, variando ali até 440 centímetros cúbicos, o que a gente comentou antes, né, que quanto maior o tamanho do tumor, naturalmente maior vai ser o volume total do shaving. Em relação ao volume de tecido antes da randomização, não houve diferença entre os grupos, ou seja, foi comparável a cirurgia feita no grupo do shaving e do grupo que não fez o shaving antes da randomização, então não houve diferença entre os grupos em relação ao volume retirado. Já depois da randomização, ou seja, o grupo do shaving teve ali 115 centímetros cúbicos versus 74,2 centímetros cúbicos do grupo que não fez o shaving, que é natural, né? A ampliação de margem aumentou o volume de tecido retirado. E aqui a gente vê a média, né, de volume em centímetros cúbicos antes da randomização, 74 centímetros cúbicos aproximadamente para os dois grupos. E aqui a taxa de margem positiva antes da randomização, semelhante ali mais ou menos 35% nos dois grupos. Então, resultados, efetivamente, né, o grupo do shaving teve
menor taxa de margens positivas, tá bom? 19% versus 34% do grupo que não fez. Nesse grupo que fez o shaving, 36% tinham margem positiva antes de fazer o shaving e 53% desses 36% tiveram ampliação adequada, ou seja, ficaram tratadas cirurgicamente dessa margem positiva antes da randomização. E das pacientes com margens livres antes da randomização, em 12% delas havia neoplasia adicional, que foi constatado só no shaving, e em 4% tiveram a nova margem positiva após o shaving. Então, na margem do shaving tinha doença também. Aqui a gente vê que em números da tabela, que realmente o grupo do shaving teve menos margem positiva, 19% versus 34%. A gente vê aqui também que a taxa de margem positiva não teve correlação com o cirurgião, seja antes ou depois da randomização. A idade da paciente não se correlacionou com o status da margem. O tamanho do tumor invasivo também não teve correlação com o status da margem. Aqui a gente vê, né, não teve também relação nenhuma com a raça, associação com margem positiva. Se o tumor era palpável ou não, também não houve relação. O subtipo, seja ductal, lobular ou outro, também não houve relação com margem positiva. A extensão do CDS se associou com a maior taxa de margem positiva, né? Ali 2 centímetros em média de CDS já foi associado com margem positiva, e quando o CDS tinha em média 0,6 centímetros, associou-se com margem negativa. E o shaving reduziu a taxa de rescisão, né? Ali 10% para quem fez o shaving e 21% para quem não fez o shaving, o que já era um resultado esperado, e considerando que o shaving teve menos margem positiva, então naturalmente esperava-se que ele reduzisse também a taxa de rescisão. A gente vê aqui que o componente, né, TCDS se associou a uma margem positiva, e o tamanho médio do CDS, né, também se associou. Então 2 centímetros ali pelo menos de CDS se associou com uma margem positiva. Na análise multivariada, o tamanho do CDS se manteve relevante, né, para uma associação com margem positiva, e essa questão de fazer ou não o shaving ficou ali limítrofe, né, o P passou a ser 0,06. Na análise univariada foi bem benéfico, na análise multivariada, digamos que bateu na trave ali em relação à cirurgia padrão sem um shave, né, o P de 0,06. A grande maioria das pacientes nos dois grupos relataram resultados estéticos ou ótimo ou excelente, então ali quase 90% dos casos, até mais um pouco, e não houve diferença de dificuldade de fechamento, né, de síntese ali da ferida operatória, fazendo ou não o shaving das margens. Mostrando pra gente que o que dificultou, na verdade, foi a ressecção inicial e não o shaving, né? Então, só para a gente finalizar, para não ficar muito longo, então foi um estudo prospectivo, randomizado e controlado, que na análise univariada mostrou que a realização do shaving das margens reduziu quase 50% a taxa de margem positiva. Não houve alteração da percepção estética das pacientes comparado com quem não fez o shaving das margens, né? Apesar do volume maior ressecado realizando o shaving, não houve um impacto estético das pacientes. E também o dado interessante é que se encontrou mais doença em 12% dos casos, ou seja, se essa paciente não tivesse sido submetida ao shaving das margens, ela seria classificada como margem negativa, mas em 12% dos casos tinha mais doença. É claro que é um tema que cabe mais estudo, mas de qualquer maneira foi um estudo interessante que mostrou que é uma ferramenta a mais para o cirurgião fazer esse shaving das margens, né? É um estudo positivo de qualquer forma. Então, obrigado pela atenção, e na semana que vem a gente continua falando de algum outro tema relacionado à mastologia. Fique com Deus, até semana que vem.